Veja no ICL Notícias, segunda edição. Sem vice e sem apoio. Prestes a lançar candidatura, campanha de Flávio Temiki 01. Tenha menos tempo de propaganda no rádio e na TV. Presente a um falso patriota. Dias após importar fácil ao Brasil, Trump concede green card a Eduardo Bolsonaro. Se não tem tu, vai tu mesmo. Moraes proíbe visita de Milei a Jair Bolsonaro e presidente argentino marca cafezinho com Tarcísio de Freitas. Zema lança candidatura, flerta com Michele de vice, mas toma chega pra lá da ex-primeira-dama. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Segunda-feira, começamos nessa semana, hoje dia 20 de julho de 2026. Chico Sá ainda de férias. Ao meu lado está Rodrigo Viana, que está vindo coladinho do Urgente. Boa tarde para você, Rodrigo. Gabi, saí do estúdio, vim para o lado aqui, vim para o nosso N2 desde o começo, dando adeus à Copa do Mundo. E olá para as eleições. Para as eleições. Cada vez mais perto. Exatamente, período de convenções partidárias começando hoje. Então, até o dia 5 de agosto, pessoal, os partidos vão definir os candidatos e as coligações. Já tem gente até lançando candidatura e tudo. No sábado, agora que chega, tem o evento do PL que vai marcar a candidatura oficial do Flávio Bolsonaro, aqui em São Paulo. E o PL ainda está buscando alianças, mesmo com esse evento marcado, e não sabe quem vai ser o vice ou a vice, provavelmente vai ser uma mulher do Flávio Bolsonaro. Ele está buscando apoio do Republicanos ainda, que é o partido do Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo, e com a Federação União Progressista, que é formada pela União Brasil e pelo Progressistas. Eles formam o grande bloco do Centrão, né, Rodrigo? Só que o que está se desenhando para esse cenário é bem diferente dessa expectativa de formar esse bloco, né? Os dirigentes dos partidos todos estão indicando isso de maneira reservada, tá? Mas a gente já sabe, tem alguns políticos que vieram falar sobre isso, que a chance de compor, de fato, com o Partido Liberal, tudo isso é muito pequeno, eles tendem a optar pela neutralidade, pelo menos por enquanto o cenário é esse. E se isso acontecer, Rodrigo, o Flávio pode ter mais um entrave. São tantos, né? Mais um entrave, porque menos tempo de propaganda eleitoral na televisão e no rádio, em comparação ao presidente Lula. Isso é uma desvantagem importante, porque a propaganda em rede nacional atinge principalmente aquele público que ganha até 2 salários mínimos, né? Que é a faixa de renda em que o eleitorado do presidente Lula vence o Flávio no segundo turno. Então, eles estão bem preocupados. Isso eu estou trazendo com base no Datafolha do mês passado. Gabi, porque é isso, né, para o nosso público entender. Como é que você distribui o tempo na televisão? Com base nos partidos que apoiam aquele candidato. Tudo bem, o Flávio tem o apoio do PL, que tem uma bancada grande, né, por volta de 100, entre 90 a 100 deputados, flutua um pouco. Mas sem o apoio oficial do União Brasil, do Republicanos e do PP, o partido do Ciro Nogueira, sem o apoio oficial, e esses três vão ficar neutros, e aí alguns vão apoiar o Flávio, acho que até a maior parte vai apoiar o Flávio, mas eles preferiram não colar o nome deles na candidatura do Flávio. Com isso, eles não entregam aquele naco, né, do tempo na televisão para o Flávio Bolsonaro. Esse tempo fica neutro. E aí o Lula, que tem apoio de vários partidos, porque o PT sozinho tem menos tempo, mas tem PT, PCdoB, PSB, PDT, Rede, PSOL, juntando tudo isso, dá mais tempo do que o PL do Flávio Bolsonaro. Então, o Flávio vai levar essa desvantagem para a campanha, sem contar candidatos, né? Eu até me debrucei sobre isso hoje, eu estava olhando mais tabela de Copa do Mundo do que a tabela do tempo dos candidatos para a televisão. O Romeu Zema, por exemplo, é do Partido Novo. Isso. E o Partido Novo tem uma bancada muito pequena no Congresso. Eles fazem muito barulho, mas eles têm uma bancada que nem atingiu a cláusula de barreira, que é aquela regra
que para você ter acesso à televisão, você precisa ter a cláusula de barreira. Não atingiram. O Romeu Zema, se não fizer nenhuma aliança, e provavelmente não vai conseguir, fica sem tempo, não vai aparecer na propaganda de rádio e televisão. O que é um revés grande. Como você falou, Gabi, por que isso é tão importante? As pessoas podem dizer, mas hoje em dia o que conta é a internet. Mais ou menos. A internet é importante, mas eu diria que é meio a meio. Rádio, televisão, principalmente, você citou já aí, né? Quem ganha até 2 salários mínimos, ainda assiste muito propaganda na televisão. Mas assiste prestando muita atenção? Às vezes nem tanto. Fica ali esperando a novela, o jornal, o telejornal, mas deixa lá ligado e um pouco sempre, né, acaba tendo uma influência, especialmente nas últimas semanas. Então, ainda tem um peso, sim, propaganda no rádio e na TV, especialmente aqueles spots de rádio, né, e de TV que entram no meio da programação. E se você tem menos tempo, você tem menos inserções também. Então o cara está assistindo a novela ali e de repente, pluf, entra aquela propaganda, pega, porque você é pego no meio do programa. Também o Flávio, se ficar esse quadro aqui, o Flávio vai ter menos inserções do que o Lula. Isso é importante. Eu vou trazer aqui a nossa enquete do Papo Legal, Rodrigo, porque tem tudo a ver com essa conversa que a gente está tendo agora. Vou te convidar lá para o papolegal.app para você votar. A pergunta é a seguinte: menos tempo de TV prejudicará muito a campanha do Flávio Bolsonaro? E aí, você tem 2 alternativas. Sim, trata-se de um público essencial, ou não, bolsonarismo investirá nas redes. Rodrigo, até a gente não está falando especificamente nesse caso, eu, né, trazendo aqui essa lembrança sobre propaganda eleitoral, mas quando o presidente Lula teve aquela mudança na comunicação, né, com a entrada do Sidônio, ele investiu muito nas entrevistas no rádio, né? Sim. Chegando até eventualmente aos rincões, conversando com toda a população e os trabalhadores que ouvem o rádio, né? É uma entrada importante. Principalmente as rádios locais, né? O pessoal fica muito prestando atenção em Jovem Pan e CBN. Não é? Essas são importantes também, mas as rádios no interior do Ceará, no interior de Minas, no interior do Rio Grande do Sul, tem um peso grande ainda, né? E o Lula, como presidente, é diferente a estratégia, né? Como presidente você tem uma estratégia, como candidato outra, até porque como candidato as rádios têm restrições, têm regras diferenciadas e tal. Mas continua tendo muito peso. Eu sei que não é o mesmo peso do passado, né, Gabi? E sei também, e muita gente vai lembrar, em 2018, o Bolsonaro ganhou a eleição tendo 20 segundos no primeiro turno. Lembra? O Alckmin era candidato, tinha um tempo enorme. O Haddad tinha um segundo tempo, né? E o Bolsonaro tinha 20 segundos, 30. Mas ele, depois, no segundo turno, igualou tudo e foi para o confronto. Agora, o Lula ganha uma chance a mais de, quem sabe, eu acho difícil, mas quem sabe, ganhar a eleição no primeiro turno, com essa série de fatores somados. Os palanques desarrumados do Flávio, menos tempo na televisão e esse monte de escândalo que o Flávio Bolsonaro tem que lidar com todos eles ao mesmo tempo. A gente falou de ele não ter vice também, isso é bem importante, né, Rodrigo? Porque ele está flertando com uma mulher para assumir essa vaga, para tentar reatar, vamos dizer assim, com o eleitorado feminino, que já não é muito afeito ao Flávio Bolsonaro, e mais ainda depois da briga pública com a Michelle Bolsonaro, que fez aquele vídeo lá, né, de quase meia hora, criticando e colocando realmente para todo mundo saber as desavenças que ela tem com o enteado. Mas também é uma questão aí, estão dizendo, a Daniela Marques, que é ex-presidente da Caixa durante o governo Bolsonaro, pode ser a vice, tem essa opção, mas ele está brigado com uma boa parte até da extrema-direita. A gente falando das mulheres da extrema-direita, a Damares Alves foi uma. Então, eu acho que a Daniela Marques tem um problema. Ela traz para ele um apoio de uma área econômica, assim, do mercado, porque essa Daniela Marques pouca gente conhece, mas ela é do mercado financeiro. Mas o Flávio precisa recuperar a confiança das mulheres evangélicas. Isso. Conservadoras, muitas vezes. Que dialogam muito com a Damares. Com a Damares e com a Michelle. Ele perdeu o apoio dessas duas. Ele precisaria, preferencialmente, de uma candidata a vice que fosse uma mulher evangélica. Se for do Nordeste, então melhor ainda para ele, ou de Minas. Mas ele está muito desarrumado, Gabi. Um candidato a presidente, ainda mais na oposição, sem a máquina, ele tem que chegar muito mais arrumado para uma hora dessa na campanha. Ele teria que estar com tudo preparadinho, tudo organizado. Não tem nem vice. Não tem candidato em Minas, Gabi. Minas Gerais é o estado que todo mundo diz, e é verdade quando você olha, né? Onde quem ganha em Minas costuma ganhar a eleição nacional. O Flávio Bolsonaro não tem um nome.
para dizer é o meu candidato em Minas. Pode ser que consiga construir daqui até agosto, setembro, mas sai atrasado. Sem dúvida, não é à toa que muita gente, inclusive no setor financeiro, empresarial, que é anti-lulista, ainda está sonhando, Gabi, em trocar de candidato, porque está achando o Flávio Bolsonaro muito frágil. Ele tem 30% de apoio? Tem. Pelo menos isso ele tem, que é o bolsonarismo. Mas ele está frágil nos estados, está frágil nos partidos, está frágil junto à elite econômica que não está botando muita fé, apesar dele ter os votos e ter garantido esse rincão aí mais tradicional do bolsonarismo. É isso. Aqui o pessoal comentando, Rodrigo, até no Papo Legal, @RapSilva disse: entendi que o tempo de TV é importante para o Flávio atingir um público fora do rebanho do bolsonarismo, que não é atingido pelas redes sociais. É isso. É o público Perfeito, até 2 salários mínimos, um público mais velho, que não tem tanta... ou não tem acesso porque não tem um pacote tão bom de dados, ou não tem nem essa habilidade de ficar o dia inteiro, ou não quer ficar o dia inteiro. Eu vejo pessoas mais velhas que eu conheço entram na internet, todo mundo entra hoje em dia, né? Mas entra muito menos, passa menos horas, então não está sob aquele bombardeio tão grande das redes. Esse público é o público onde o Lula ganha disparado. Até 2 salários mínimos, pessoas mais velhas, no Nordeste. Esse público assiste televisão e ouve rádio. E o Flávio vai ter menos tempo para dialogar com esse público. Muitos desafios para a campanha do Flávio Bolsonaro, hein? Sim, não é torcida. Aqui nós estamos lidando com fatos, com objetivos, né? A gente pode gostar ou não gostar. No caso, acho que nenhum de nós dois gosta, mas não é isso. Nós estamos trazendo fatos objetivos que mostram que a candidatura dele, apesar de ter uma força e uma base eleitoral importante, está com desafios e está uma desarrumação generalizada. Né? É isso, e até as pesquisas que estão saindo mostram isso em diversas instâncias. Né? Tem vários flancos ali que estão fragilizados na campanha do Flávio. E essa semana sai Datafolha, Gabi, uma semana do Datafolha. Vamos ficar de olho. A gente falou do Datafolha agora há pouco, né, que justamente trouxe essa parte do eleitorado que vai ser um desafio para o Flávio, sentar com um bom tempo de TV e rádio. Sabe quem vai viajar para o Brasil, para a campanha, para o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, Rodrigo? Javier Milei. O vice de ontem. O presidente da Argentina, exatamente. O vice da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo, Ele vai vir aqui para São Paulo e antes de ir para a convenção do PL, no sábado, ele vai tomar um café da manhã com um personagem também aí da extrema-direita e do bolsonarismo, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lá no Palácio dos Bandeirantes. E o Milei, ele até queria fazer uma visita para o Jair Bolsonaro, só que não vai dar porque o Alexandre de Moraes não autorizou do STF. Ele endureceu, inclusive, as restrições, né, de visitas depois do Flávio Bolsonaro divulgar nas redes dele aquela carta em que o pai, o Jair, declarava o apoio à candidatura dele à presidência. Então, o Javier Milei vai ter que se contentar não só com o próprio Flávio, mas com o Tarcísio de Freitas, olha só. É isso. Ele teve que se contentar com a vice ontem na Copa, porque, já imaginou, Gabi, a gente já teve que aguentar o Trump entregando ali troféu e medalha. O rei espanhol estava lá. Se ganha a Argentina, o Milei, será que o Milei ia subindo? Eu nem sei se ele estava lá assistindo o jogo, né? Mas eu fiquei com esse medo. Eu falei, se ganhar a Argentina, o que parecia improvável, porque a Argentina não deu um ataque o jogo inteiro, mas se ganhasse... Mas nunca sabe, né? O nos pênaltis, é impossível, O goleiro da Argentina jogou muito, o Dibu, né? Mas dessa nós escapamos. Agora, não escaparemos do Milei vindo a São Paulo, né? Ele não vai poder visitar o Jair, mas vai visitar o Tarcísio. O Tarcísio, então, se mantém como um mileísta. Para ele é um exemplo de governo, o governo do Milei. É isso. Depois o Haddad pode explorar um pouco isso na campanha, né? A gente até chegou a conversar, Rodrigo, faz algumas semanas, né, sobre o quanto o Tarcísio de Freitas tem se colocado realmente como esse expoente da extrema-direita. Ele estava até tentando não aliar a imagem dele tanto ao Flávio Bolsonaro, mas querendo se colocar como uma liderança de São Paulo, principalmente, né? Sim. Do estado de São Paulo. E agora, acho que fica claro, como água, realmente fazendo esse encontro com o Javier Milei. Se alguém tinha dúvidas, claro que ele ainda era esse ativo da extrema-direita. Eu acho que o Tarcísio precisa mobilizar a base bolsonarista para a campanha dele, porque você vê, o Lula vai lançar o Haddad sábado em Campinas. O Lula vai lançar a candidatura dele... Então, peraí, sábado agora é a candidatura estadual do PT, o Haddad, que é o adversário do Tarcísio. O Lula vai lançar depois, na outra semana, a candidatura presidencial no estado de São Paulo, em São Bernardo. Então, acho que o Tarcísio calibrou assim, falou, eu preciso manter a minha base mais à direita mobilizada,
porque se eu achar que já está ganho, posso tomar um contra-ataque aqui do Haddad e ter uma surpresa. Improvável, né, Gabi? Hoje o Tarcísio é favorito para ganhar, mas pode errar muito na campanha. Eu fico em dúvida se o Milei ajuda o Tarcísio em São Paulo. Eu acho que ajuda a mobilizar, né? Nós estamos numa fase ainda prévia, talvez ajude a mobilizar o pessoal de rede social, essa turma mais radicalizada, que gosta do Milei na direita, né? Mas eu acho que Os 30%, como sempre, né? acho que esses 30%. Porque o Milei combina até mais com o Renan Santos, né, o candidato do Missão, mais do que com o Tarcísio, mas ele vai tentar tirar uma casquinha aí também, né? Vamos ver o que vai surgir a partir daí, né? Eu até estava aqui conversando com o Ricardo Gouveia, né, nosso editor aqui do N2, ele disse o Milei não estava nos Estados Unidos, ele assistiu da Casa Rosada porque ele tinha medo de mudar de lugar e dar azar, mas deu azar de qualquer jeito. Obrigado, Ricardo. Então, de qualquer maneira, a gente não teria esse desprazer de ver o Milei se por acaso a Argentina ganhasse. Ele assistiu da Casa Rosada. Então ele também acredita em superstição. Na minha família também, o pessoal quer assistir no mesmo lugar do sofá, não adiantou nada. Não adiantou nada, é isso que eu ia dizer, né? Pra gente não adiantou muita coisa. Mas a gente não vai falar de Copa do Mundo ainda hoje aqui, Copa do Mundo e política, claro, e continuar nessas candidaturas da extrema-direita aqui no Brasil, Rodrigo, porque quem lançou a candidatura agora, esse final de semana que passou, foi o Romeu Zema, né, de Minas. Ele fez uma convenção ali do Partido Novo e foi questionado sobre a Michelle Bolsonaro, eventualmente como vice dele. Você está vendo aí as imagens na sua tela. O Zema, naquele momento, disse que ela era um dos nomes considerados, só que aí isso gerou um desconforto do PL, que a Michelle foi rapidinho dar aquela levantada na mão e falar, comigo não morreu, gente. Me inclua fora dessa. Não, ela foi para a rede social dizer que não há nenhuma possibilidade de ser vice do Zema e reforçou que ainda nem decidiu se ela vai ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Então, a Michelle deu um chega para lá no Romeu Zema, não quer saber de ficar fazendo essa composição de chapa junto com ele. Porque o Zema tentou pescar, né, nos mares meio revoltos, nas águas revoltas do lado do bolsonarismo. Já que a Michelle está brigada com o Flávio, né? Acho que pensou assim, já que tá dando briga lá dentro da casa deles, eu convido, fazer o quê? De repente a Michelle vem para o meu lado. Mas é muito difícil, Gabi, porque a Michelle, para ser vice do Zema, teria que o Partido Liberal aceitar fazer uma aliança para ter a vice. Porque a Michelle é filiada ao PL, Partido Liberal. Ela não pode trocar mais de partido para esta eleição. Isso. No futuro, quem sabe. Mas para essa eleição, PL. A única chance da Michelle ser vice do Zema é o PL apoiar o Zema. E não tem a menor chance. O PL tem 100 deputados, o Partido Novo tem 4 ou 5, o Zema tem 2% nas pesquisas, então ele está sonhando. Ele quis fazer um aceno, mas tomou uma resposta já logo na lata, né, para ficar esperto. Tipo, não tem a menor chance, meu querido. A próxima vez me liga primeiro, antes de citar o meu nome. Foi mais ou menos isso que a Michelle falou, além de reforçar essa ideia de que não sabe se será candidata ao Senado. Eu aposto que ela vai ser, Gabi. O que você acha? Você acha que ela corre o risco de ficar sem mandato? Né? Eu acho que o melhor para a Michelle seria se eleger senadora pelo PL e depois decidir o futuro dela, mas com um mandato de 8 anos debaixo do braço. Com certeza. Até porque eu acho que ela está pavimentando o caminho para 2030. Exato. Né? A Michelle Bolsonaro, então, agora teve essa briga pública com o Flávio Bolsonaro, deixou muito claro que a posição dela dentro do partido era uma posição firme, né? Deixou vamos dizer assim, a presidência do PL Mulher, mas pavimentou o caminho dela descolando a imagem dela do Flávio Bolsonaro, né? Dizendo, olha só, eu sou independente dessa candidatura do meu enteado, não tenho nada a ver com ele, então Bolsomaster, Tarifaço, não tem nada a ver comigo. Ela cruzou uma linha, sim, separando e pavimentando para 2030. Acho que, inclusive, essa candidatura dela ao Senado vai abrir caminho para isso também. É mais um reforço. Eu diria que a nossa equipe hoje está bem assim, inspirada nas tarjas. Eu acho que o pessoal gostou do resultado. Sem chance, Romeu, né? Parece assim uma fala de novela, né? Assim, Romeu é o Romeu Zema, né? Então é a Michelle pro Zema. Sem chance, Romeu. Michelle nega qualquer possibilidade de ser vice do Zema. É a nossa tarja aí na tela. E mais cedo eu gostei daquela, como é que é? Era uma candidatura muito engraçada, não tinha vice, não tinha nada, né? Parece a poesia do Vinícius de Moraes, é a candidatura do Flávio. É a casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? E na direita também, né? Tá uma bagunça generalizada também, né? Isso. Com essa fragmentação toda. Aliás, a gente estava falando do Zema, a gente tem um vídeo aqui,
porque o Zema ele prometeu privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil, viu, gente? Disse que a venda viabilizaria investimento de infraestrutura no país. Vamos assistir esse vídeo? Vamos começar privatizando a Petrobras e o Banco do Brasil. E não é para pagar as contas de Brasília, mas para construir o futuro do Brasil. Esse dinheiro vai virar estradas, ferrovias, hidrovias, portos pelo país inteiro. Aí o Romeu Zema, ele que já tinha, né, Rodrigo, em outras entrevistas deixado bastante claro que a intenção dele era dar continuidade, aliás, que aquela parte, né, do bolsonarismo e do projeto do próprio Jair Bolsonaro, que era um projeto neoliberal, olhando para a economia, do Paulo Guedes. É o Paulo Guedismo, né? Isso aí. O Paulo Guedismo está presente na candidatura do Romeu Zema, mas eu diria que a parte menos popular, né, do bolsonarismo é isso. Porque, primeiro, que o Paulo Guedes, no poder, não conseguiu cumprir o que ele prometeu. Ainda bem para a gente, né? Para o Brasil. Ele prometeu que ia vender tudo, que ia privatizar tudo. Vendeu um pedaço da Petrobras, a BR Distribuidora, e vendeu acho que 1 ou 2 refinarias. Já foi um estrago. Mas ele tinha prometido a mesma coisa que o Zema está falando agora. Vou vender tudo. É uma obsessão da extrema-direita. Vou privatizar tudo, vou vender tudo, vou acabar com o Estado. Gente, não é assim. É um discurso fácil e simples, parece ser tudo muito simples. Vende tudo que daí vamos usar o dinheiro. Não, não é assim, gente. O Brasil se desenvolveu ao longo das décadas com presença do Estado. Você pode, eu não sou também fundamentalista, Gabi, que não pode privatizar nada. Você pode discutir em algumas áreas. Mas partir do princípio de que tudo que o Estado faz é ruim. Não é. O povo sabe que não é assim. Ainda bem que a gente tem BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tem problemas, tem politização às vezes e tem que ficar de olho? Tem. Não pode deixar os caras usarem esses bancos como o Bolsonaro, por exemplo, usou, né, Gabi? Lembra aquele presidente da Caixa, que era inclusive acusado de assédio moral internamente? Mas é um instrumento para o desenvolvimento se for bem utilizado. Então, o Zema, quando assume esse discurso, ele fala para um pedaço muito pequenininho da classe média que tem esse discurso que é assim, uma ideia simplista para um problema complexo. Ah, tem corrupção, então privatiza tudo. Não, não adianta, porque vai continuar tendo o Estado e vai continuar tendo outro tipo de corrupção, né? Ah, vende tudo e usa o dinheiro para fazer estrada. Também não adianta, porque às vezes você desmonta o Estado e não tem dinheiro para fazer estrada nenhuma. Então, é um discurso que eu acho que dialoga com um setor muito pequenininho, por isso que o Zema está com 3%, 2% nas pesquisas. Isso que eu ia dizer, isso explica muito, né, Rodrigo, sobre as intenções de voto. É lógico que a direita e a extrema-direita ela está fragmentada nesse momento, tem uma parte ali até que é mais relevante do que o Caiado e o Zema, que é o do Renan Santos, né, do Missão. Ele está com, vamos dizer, mais visibilidade do que esses dois, mas ainda é uma porcentagem muito distante, né, em relação ao Flávio Bolsonaro. E aí o Caiado e o Zema, eles estão meio que empatados tecnicamente em todas as pesquisas, né? Pois é, porque eu acho que o Bolsonaro, no governo e na campanha de 18, ele conseguiu reunir em torno dele várias vertentes dessa extrema-direita. Então o que não é o caso agora. Hã? O que não é o caso agora. Não é o caso agora. Em 2018, e no governo, o Bolsonaro reunia aquele discurso meio saudoso da ditadura, isso era um ponto. Segundo, agronegócio, também estava com ele. Terceiro, essa ideia privatizante, neoliberal, também estava dentro da candidatura dele. Então, era um discurso de defesa da família e da tradição, também estava do lado dele. Agora, isso se fragmentou no meu entendimento. Essas outras candidaturas ficaram com uns pedaços. O Flávio Bolsonaro ficou com esse discurso mais radical, ainda meio militaresco, da arma e tal, ficou um pouquinho com ele, mas sem a mesma ênfase do pai. Eu acho que não tem mais a mesma força. E o moralismo de dizer assim, nós somos contra a corrupção, isso desapareceu, né? Com esse caso da Dark Horse, não dá para eles falarem mais nisso, não tem como. E esse discurso neoliberal, o Zema tenta pescar esse pedaço, o Caiado tenta pescar o pedaço do agronegócio, mas tem uma fragmentação. Eles perderam aquela unidade que eles tinham em torno do Jair Bolsonaro. É isso, então, Rodrigo, daqui a pouquinho a gente vai ter um convidado aqui junto com a gente, só quero trazer aqui mais uma notícia que é importante. Na semana passada a gente conversava aqui no N2 sobre a questão das emendas parlamentares, né? E o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, ele tentou se desvincular do esquema de distribuição de emendas
Tudo isso está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal e, em resposta ao ministro Flávio Dino, ele negou que tenha cota, reserva ou poder para definir o destino dos recursos. Então, essa cobrança do Flávio Dino veio depois que a Polícia Federal apontou a existência de uma cota parlamentar de 119 milhões de reais ligada ao Valdemar nas emendas de comissão da Câmara dos Deputados e, com base nisso, o ministro determinou o bloqueio desse valor e exigiu explicações do presidente do PL. Então, Rodrigo, tem um documento de 12 páginas em que a defesa, no caso do Valdemar Costa Neto, nega que exista no PL essa figura de emenda do presidente do partido. O Valdemar disse que o papel dele se limita a fazer sugestões políticas, que não tem decisões, então, em cima dessa destinação dos recursos. Só que as explicações dele não colocaram uma pedra nesse assunto, muito pelo contrário. Tem um novo despacho publicado nessa tarde e o Flávio Dino determinou o envio das respostas do presidente do PL e também do presidente do PSD, então o Gilberto Kassab entra nessa história também, com a Polícia Federal, e é uma medida que tem como objetivo confrontar essas declarações todas, dos dirigentes dos partidos, com as investigações que estão apurando essa participação dos presidentes das siglas. Só para a gente lembrar, nosso público, parece, vocês estão falando um assunto que é uma coisa chata. Não, gente, isso aqui tem tudo a ver com orçamento secreto, né, Gabi? O orçamento secreto é a captura de um pedaço do orçamento que, gente, talvez o que haja de mais importante num país é decidir como é que vai ser gasto o dinheiro. Você pode decidir como é que arrecada primeiro, quem vai pagar mais. Isso é importante. A outra parte é como é que vai gastar. Para onde vai mandar? Quem é que vai decidir? Orçamento secreto significa falta de transparência. Você não sabe. Em vez do Poder Executivo, que tem o poder para isso, distribuir, desde a época do Eduardo Cunha, depois com o Arthur Lira e agora com o atual presidente Hugo Motta, os partidos criam listinhas que a gente não sabe e destinam as emendas sem controle. E o que se descobriu agora, o Flávio Dino está participando e exigindo investigação sobre isso, é que os presidentes de partido sem mandato, porque o Valdemar não é deputado, pega lá a emenda do deputado Tiririca, de São Paulo, e fala, Tiririca, esse dinheiro aqui é eu que vou mandar. Manda lá para a cidade tal. Então é isso. O outro, o Eduardo Cunha, que também nem presidente de partido mas ele tem os esquemas e ele chega para o deputado XY, manda para a cidade lá do interior de Minas o dinheiro. A gente viu casos escandalosos. Escandalosos. Então, o que o Flávio Dino falou expliquem isso, porque o Valdemar, além de tudo, cara de pau, foi numa entrevista na televisão e falou, isso é assim mesmo, é normal. E aí o Dino mandou ele explicar. Ele falou, não é que eu decido, eu sugiro. É porque é aquela coisa que a gente falou, o sincericídio do Valdemar Costa Neto, Agora, cabe à polícia provar que ele não só sugere, como talvez dê ordem, talvez achem mensagens do Valdemar, direcionando, dizendo, olha, é para transferir X. Se achar isso, o argumento dele... Eu achei assim que a defesa dele, tecnicamente, foi bem feita. Ele disse, eu sugiro, eu sou presidente de partido, não é um crime sugerir. Agora, se ficar claro que mais do que sugerir, ele organiza uma pressão, tem lá uma contabilidade paralela, em que ele é que destina, aí é um orçamento que não é nem secreto, é um orçamento paralelo. É algo, talvez, criminoso, e é nesse ponto que nós estamos para definir se é criminoso ou se não é criminoso. Mas é um pedaço desse escândalo chamado orçamento secreto no Brasil. É isso, e que desde o começo dessa história foi encampado ali pelo ministro Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal. Super importante e corajosa a decisão do Flávio Dino, porque tão importante quanto confrontar os golpistas do 8 de janeiro, isso o Alexandre de Moraes principalmente fez, é enfrentar esse esquema de poder, porque a direita só tem tanto poder no Congresso por causa do orçamento secreto. Sempre teve muito, mas ela foi aumentando as bancadas, porque isso garante um poder, os prefeitos ficam na mão dos deputados, porque senão ele não consegue nem... Às vezes o dinheiro não é para botar no bolso necessariamente, tem também isso, mas é para fazer 2 quilômetros de estrada para ficar bonito o asfalto na entrada da cidade. O prefeito só consegue isso. Isso rende voto, claro. E aí o prefeito depois promete de volta, eu te entrego 5.000 votos aqui da minha cidade se você asfaltar aqui a entrada da cidade. E aí é um tipo de política que fomenta essa extrema-direita ou esse centrão cada vez mais poderoso no Congresso. É isso. A gente vai trazer outras notícias relacionadas à eleição e também a outras questões sobre bolsonarismo, enfim, investigação Dark Horse, mas eu queria aqui lembrar que essa semana a gente tem um lançamento importante, de documentário aqui do CL.
Flávio Bolsonaro, a verdadeira história sobre o filho 01. Então, o Flávio, que tem se colocado como essa face moderada do bolsonarismo, nessa investigação jornalística tem participação, tem dedo de Juliana Dalpiva, de Igor Mello, enfim, dos jornalistas do ICL, e por meio deles vamos ouvir fontes ligadas ao entorno do bolsonarismo que vão contar histórias de bastidores que a gente não conhece. É o perfil mesmo do Flávio Bolsonaro, né? Porque ele tenta vender essa ideia de o filho mais moderado ou mais ajuizado do Jair. Também, Gabi, a competição ali é dura, né? Um é o Carluxo, que escreve coisas malucas na internet. O outro é o Eduardo, que está lá escondido nos Estados Unidos, agora até com green card, a gente vai falar depois. E o Flávio tem essa aparência de moderado. Mas moderado, gente, um cara que tinha miliciano, parente de miliciano dentro do seu gabinete, que tinha rachadinha, que agora a gente viu até foto dele ao lado do matador, não, do sicário, né, do capataz, melhor dizendo, do Banco Master. Então, de moderado não tem nada. Mas fica o convite, quinta-feira, 8 da noite, essa quinta agora, você acompanha se inscrevendo desde já em icln2.com.br. É muito bom, porque daí a gente organiza num documentário, por isso que tem esse nome, né? Junta as informações ali, traz algumas informações novas e traz depoimentos, como você falou, né, Gabi, de personagens que conviveram com ele, né? É isso aí, Rodrigo. A gente vai ter declarações que ainda não saíram da imprensa. Então vamos ficar de olho nessa quinta-feira, 8 da noite. E seguimos aqui, eu prometi que a gente ia falar de Copa e de política, né? O Ismael Nzouzi. Antes disso a gente tem um trechinho, na verdade, né? Do documentário? Hoje a gente tem trechinho, olha então que bom. vamos lá. Então vamos assistir. Ainda não tínhamos visto, vamos embora. Daqui a pouco a gente chama o nosso convidado, então vamos assistir. Vamos lá. Nessa. Eu não tenho nada a esconder. Um desespero da família pela própria sobrevivência política. Insisto que eu não tenho nada de errado. O bolsonarismo virou um grande negócio para a família. Corrupção. A gente vai ganhar a eleição. Flávio é um candidato laranja. Essa candidatura é o puro desespero. Tentaram construir a imagem dele do Bolsonaro moderado. Não existe bolsonarismo moderado. E ninguém nunca se bicou ali dentro. Eu sei mais do que eles pensam. O Flávio é um cara frouxo. Todo mundo sabe na política e o próprio Flávio também sabe. Os filhos são a subdivisão da personalidade do pai. Ele é uma marionete do pai. De rachadinha ele foi para milhões. Aliado ao que existe de pior na política. O Flávio tem muitos esqueletos no armário. Agora sim, Rodrigo. Agora temos o trailer aqui aperitivo aí. Do nosso documentário aperitivo, um spoiler do que vem por aí, do que a gente vai acompanhar nessa quinta-feira. E vamos chamar o nosso convidado, que é criador de conteúdo, palestrante, o Ismael Nzouzi. Bem-vindo! Bem-vindo! Obrigado, Gabriela. Obrigado, Rodrigo. Um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez no ICL Notícias para a gente falar sobre a Copa do Mundo e também sobre geopolítica. Claro, claro. Um prazer aqui te receber e a gente vai trazer os destaques, né, desse encerramento da Copa do Mundo. Um dos aspectos que foi mais falado, a gente já está trazendo spoiler aqui na tela, né? O Trump quis aparecer mais do que o próprio time da Espanha na cerimônia de premiação. Foi algo impressionante, eu estava acompanhando ali, Rodrigo. Então, agora está tendo a entrega, né? A gente está vendo a imagem aqui na tela das medalhas. Juiz, ele está entregando para a arbitragem. Para a arbitragem. Só que depois teve a entrega da taça, né? Depois da entrega da medalha para os jogadores, foi a vez da entrega da taça. Aí a gente vai ver as imagens. Ele ficou no pódio, do lado dos jogadores, dos atletas. Ele teve que ser puxado ali de canto pelo Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, tipo, olha, cara, agora não é seu momento, né? E até o Rodri, que é o capitão, você vai ver agora nessa imagem, que o Rodri dá um tapinha e fala, Trump, sai. Vai lá, Trump, obrigado, já foi, pronto, vai. Já deu, tá bom, querido, obrigado. Ele fica ali no canto, Gabi, olha lá, o Infantino corre e fala, Trump, realmente a gente precisa sair daqui. Vamos, querido, vamos, vem, pega no braço dele, assim. Olha lá. Aí os jogadores levantam a taça e fica ali o Trump. E o Trump não sai. Eu achei impressionante ali na hora. Me deu um mal-estar de assistir essa cena, assim. Sabe quando você assiste aquela cena de vergonha alheia? Foi. Não sei como é que o Ismael acompanhou, mas me deu uma sensação de vergonha alheia. Gente, ele não vai sair de jeito nenhum. 2 já tentaram tirar o cara de cena e ele não sai. É isso.
Pois é, Gabriela. E essa cena aconteceu também na Copa do Mundo de Clubes do ano passado. Não sei se vocês lembram quando o Chelsea jogou contra o Paris Saint-Germain, se não me engano, o Paris Saint-Germain, que o Chelsea se consagrou campeão. O Trump também entregou o troféu de campeão e ele ficou do lado do capitão do Chelsea para levantar o troféu. Inclusive, isso na época gerou vários debates, porque que o Trump ficou aí, e claro, para fazer mídia e trazer também à tona como se fosse um líder receptivo, que recebe muito bem as pessoas, mas quando na verdade nos bastidores não é assim que aconteceu. E esse mesmo constrangimento acontece novamente na Copa do Mundo deste ano, quando o Trump entrega o troféu. Nós já sabemos que a Copa do Mundo gerou vários debates, né, da figura de Donald Trump, da figura de Gianni Infantino também, como presidente da FIFA, ele que gerou grande debate ao liberar o Balogun a jogar contra a Bélgica, né? O jogador dos Estados Unidos que jogou contra a Bélgica, e isso gerou um grande debate na mídia, nas federações, inclusive a Federação Belga também se manifestou contra essa decisão, e Trump, mais uma vez, se colocando no centro de uma comemoração onde o holofote geral e primitivo do torneio deve ser das seleções, deve ser dos jogadores e não do político. Então, mais uma vez, Donald Trump causou esse mal-estar entre os jogadores. Ô Ismael, eu queria só descrever algumas outras cenas relacionadas ao Trump, que eu não sei se todo mundo viu ontem na transmissão, né? O Trump estava assistindo o jogo no camarote, né? E aí teve uma hora que quem levou a taça para ele lá, para ele dar uma olhadinha na taça antes, né, da entrega, bem antes, ainda estava durante, a gente nem sabia se seria para a Espanha ou para a Argentina. O Ronaldo, né? Até eu estava assistindo pela Globo e o locutor da Globo, acho que na hora nem conseguiu ver que era o Ronaldo. Viu que tinha uma taça, né? A imagem mostrou assim o Trump do lado da esposa dele, né? Da Ivana, né? Ivana Trump. A Melania. Melania Trump. É a filha. E aí, a hora que eu vi, falei, gente, o Ronaldo tá indo lá entregar a taça pro Trump. Me deu um certo constrangimento de ver aquilo. Uma outra cena, só pra gente descrever. O Brasil esteve na final, mas esteve só com o passado, né? O Ronaldinho Gaúcho dirigindo o carro da Madonna. Achei uma cena até bonita, assim, né? Naquele show do intervalo, a Madonna eu achei que foi o mais animado, além... Teve muita gente dizendo que foi o ícone, né? Foi o ícone. Da final. Pra mim, a cena mais legal foi aquela, os dois dirigindo o carro pra Madonna. Tá aí, ó. Os dois dirigindo o carro pra Madonna naquele show rápido ali do intervalo. Então, o Brasil, o único jeito da gente estar na final, Gabi e Ismael, é com os dois Ronaldos e com o Pelé, né? O Pelé que também apareceu no telão. Love, né? Relembraram o Pelé quando ele se despediu do futebol, lá, né? Lá nos Estados Unidos, quando ele atuava pelo Cosmos. Então, teve Brasil na final, mas só o passado. Não era do jeito que a gente esperava, né? Não era do jeito que a gente esperava. E ainda relembrando aqui, nas últimas semanas, antecedente da final, havia um grande debate se o Messi iria ultrapassar o Pelé como o grande ícone do futebol, como rei do futebol. Isso ficou mais evidente ainda quando o Pelé é usado como a figura que propaga o amor, que propaga o futebol. Hoje o futebol é o que é graças ao Pelé. Né? Hoje reverenciamos o 10 do futebol, é graças ao Pelé. Então, para acabar de uma vez por todas o grande debate se o Pelé ou o Messi, na final de ontem foi uma mensagem muito clara, que o Pelé é Pelé e ninguém nunca vai passar desse grande ícone e rei do futebol. Por exemplo, como africano, tenho grandes exemplos da presença do Pelé no continente africano. Por exemplo, tivemos um grande jogador da seleção do Ghana chamada Abedi Pelé.
né? Então, a Bedi Pelé foi uma homenagem a Pelé. Muitos países africanos começaram a gostar do futebol graças à presença do Pelé nessa digressão, nessas viagens do Santos ao continente africano. Tivemos Santos na Nigéria, na República do Congo, em Camarões. Então tivemos Santos em vários países do continente africano e temos evidência clara da presença do Pelé e como podemos dizer, né, da mão do Pelé ou do pé do Pelé dentro do continente africano. E do rosto do Pelé. Para mim foi muito marcante, Gabi, como disse o Ismael. Quer dizer, no final das contas, quem representa o futebol e fala love, love, é o Pelé, né? Não é? Enfim, ganhou 3 Copas, fez o que fez e é o grande ídolo mundial. Foi quem internacionalizou o futebol também, foi o Pelé, pela qualidade dentro de campo e pela capacidade de comunicar. Também. Mas ele comunicava principalmente com o que ele fazia, né? Apesar de falar bem também. Mas comunicava de uma maneira que chegava no coração das pessoas, não era só o cérebro, né? E continua chegando, né? Continua chegando. A gente viu esse exemplo ontem com esse símbolo da Copa do Mundo. A gente estava falando do Trump agora há pouco. Tem uma outra cena, Rodrigo e Ismael, que foi a cena da vaia, né? Quando ele chega, naquele momento para a entrega das medalhas e também da própria taça da Copa do Mundo para a seleção espanhola, ele foi vaiado pelo público de uma maneira muito forte no MetLife Stadium, lá em Nova Jersey, foi onde aconteceu a final da Copa do Mundo. E ele apareceu, assim, primeiro no telão, né, do estádio, e aí depois ele entrou em campo para participar da cerimônia de premiação. E a vaia foi realmente fortíssima ali. Acho que, e o Trump, que tem aquele ego, né, que não cabe na tela da nossa televisão, ele deve ter ficado bem incomodado. Deve ter bufado um pouquinho, né, Gabi? Eu imaginei ele bufando com ele mesmo, falando, onde que eu vim parar? E o locutor, assim dizia o brasileiro, entre aplausos e vaias. Só que a gente só escutava vaia. Eu, pelo menos, só ouvi vaia. Eu não sei se teve aplauso, né? Talvez um ou do outro. É claro, sempre tem alguns apoiadores dele, eu não duvido, né? Mas foi muito mais vaia, não foi não? Só a gente ouviu isso, Ismael? Eu também só ouvi vaias, Rodrigo. Eu também, Gabi, eu também só ouvi vaias. Inclusive, a Copa do Mundo é realmente manchada. Essa Copa do Mundo é manchada por causa da sua política, né? Política por ser realizada nos Estados Unidos, principalmente também porque os Estados Unidos têm uma grande restrição de países que não podem entrar, né, em seu território. Então, onde normalmente a Copa do Mundo é usada como o lugar de união, união dos povos, onde a paz é selada. Inclusive, essa paz é também manchada com o troféu que foi dado a Donald Trump como o grande representante da paz global, quando na verdade não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Então, essa Copa do Mundo foi manchada exatamente por política migratória, pelos discursos de Donald Trump, pela interferência de Donald Trump também. Donald Trump, Casa Branca, no futebol também, vimos que, como eu já falei, do Balogun, que foi uma grande interferência. Isso nunca aconteceu na história desse jeito como foi. Já tivemos outras interferências no passado, por exemplo, quem não lembra quando agora me esqueceu o nome. O Mané Garrincha? O Garrincha foi expulso. Isso, o Garrincha foi expulso da final e graças também à intervenção de um presidente, ele volta à final e o Brasil se consagra campeão. Mas também nos tempos atuais não vimos uma tamanha interferência da política de um presidente, principalmente dos Estados Unidos, na Copa do Mundo. É uma tristeza, uma lástima que nós vimos, mas podemos dizer que a festa do futebol em si, os jogadores desempenharam uma grande festa, as torcidas, por mais que teve uma grande restrição das torcidas iraquianas, iranianas. Exatamente, o futebol se impôs, Gabi. O futebol se impôs e é isso que nós devemos lembrar, né? Do futebol em si, mas também
daqui a 50 anos vamos lembrar também que teve um presidente que interferiu no futebol e também na presença de mais torcedores na Copa do Mundo. Rodrigo, pegando carona nessa fala do Ismael, né, lembrando da expulsão do jogador dos Estados Unidos que foi revertida e outras ações também bastante de censura por parte do presidente dos Estados Unidos, tem um outro lado dessa história, eu quero ouvir vocês também sobre isso, que é, assim, eu acho que simbolicamente, é claro que tem todas as suas questões, mas a Espanha, nesse momento, também é um símbolo importante se você olhar vamos dizer assim, em contraposição ao Trump na geopolítica, né? Porque Gabi, o Trump cortou recentemente o comércio com a Espanha depois que Madrid negou o uso das bases para atacar o Irã e também, logo no começo ali, né, da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, a Espanha divergiu da Europa. Totalmente. Então, um posicionamento político importante e até do próprio Yamal, que é um craque da seleção espanhola que se posicionou, inclusive, politicamente pró-Palestina, teve, assim, uma figura, assim, muito carismática e também muito forte nessa Copa. Yamal, que é de família árabe, nascido na Espanha, mas é de origem, vamos dizer assim, né? O pai, avô, não sei exatamente em qual geração, mas tem uma origem árabe. Então, teve um posicionamento. Você sabe que ontem eu fiquei até torcendo, Ismael e Gabi, para algum jogador da Espanha, não precisava assim fazer nenhuma malcriação maior, mas, sabe, virar meio de lado, dar mão ou não dar mão. Todos nós, rapaz, né? Todo mundo cumprimentou o Trump direitinho. Não teve ninguém que fosse mais assim, que fizesse um gesto, né, perante o Trump. Eu também acho que eu entendo, o jogador tem carreira pela frente, se fizer, depois a FIFA arruma a punição, então é melhor eles darem entrevista fora dali, pega a medalha ali, era hora de comemorar, eu até entendo o papel ali na hora. Mas em relação à Espanha, você tem toda a razão, Gabi, se a gente fizer a leitura assim, geopolítica, né, a Espanha do Pedro Sánchez, que é o primeiro-ministro socialista, social-democrata, né, de centro-esquerda, mas que tem um papel muito firme, parecido com o da Colômbia e do Brasil, na condenação do massacre em Israel. Isso. O Sánchez já tinha falado do massacre na faixa de Gaza, do genocídio. Ele é muito atacado pela direita espanhola por conta disso e pelo Estado de Israel. E depois condenando os ataques ao Irã e impedindo que as bases espanholas fossem usadas pelos aviões bombardeiros dos Estados Unidos. Então, teve esse aspecto. É claro que ali dentro de campo é o futebol, mas a gente que gosta de política, geopolítica e acompanha, teve também isso, sendo que a Argentina, claro, os jogadores argentinos não têm culpa do Milei ser o que ele é, mas se ganha a Argentina, o Milei ia deitar e rolar, ia tirar foto, não estava lá, né, mas ia também deitar e rolar em cima de uma conquista do futebol argentino. Acabou sendo melhor nesse aspecto que a Espanha, com tantos, ou alguns pelo menos, migrantes, filhos de imigrantes, né? Filhos de imigrantes, melhor dizendo, representantes de uma diversidade, porque a Argentina tem uma diversidade menor, né, do que a Espanha. A verdade é essa. A Espanha ganhasse. Também é uma vitória de uma certa diversidade contra o discurso opressivo do Donald Trump, Gabi. Diga, Ismael, também quero te ouvir. Sim, Rodrigo. Inclusive, temos a política do Pedro Sánchez, né, agora favorecendo os imigrantes. E no começo dessa Copa do Mundo, eu dizia que esta Copa do Mundo é dos filhos dos imigrantes. Então, tivemos aqui, por exemplo, o Nico Williams, que seus pais vieram de Gana. Jogou muito ontem, né? Aquele que jogou pela ponta esquerda. Jogou muito. E deu aquela cabeçada no gol que preparou o gol, né, da Espanha. Exatamente, do Ferran Torres. Então, eu dizia que essa Copa do Mundo é Copa do filho dos imigrantes. Tivemos a maior parte das seleções com um imigrante, pelo menos, presente na seleção. Então, por exemplo, vamos lembrar aqui, o Rodrigo falou aqui dos jogadores que estavam recebendo a medalha, vamos lembrar aqui do Borjas Iglesias. Borjas Iglesias, antes de... Claro que ele não jogou a final, mas estava no banco, e ele fez críticas ao valor dos ingressos. Inclusive, ontem, nos seus stories, ele postou o valor da cobrança dos ingressos na final, que foram preços exorbitantes. E quando os jogadores estavam recebendo as medalhas, ele cumprimentou o Trump, mas não fez um contato visual com o Trump. Então, ou seja, eu perdi essa, então, desculpa. Sim.
Ainda bem que você me trouxe. Então teve isso. Ele não fez o contato visual com o Trump. Tem outros jogadores da Espanha não fizeram contato com o Trump, contato visual com o Trump, por mais que ele tentasse, mas os jogadores não estavam nem aí, porque a Espanha é coberta de imigrantes. Por exemplo, Lamine Yamal, por exemplo, o pai dele é do Marrocos. A mãe que estava no estádio é da Guiné Equatorial. Nico Williams é filho de pais de Gana. E que, inclusive, Nico Williams, os pais imigraram para a Espanha. A mãe estava grávida do seu irmão mais velho, do Iñaki Williams, que joga pela seleção de Gana, e que a mãe estava grávida, eles atravessaram o deserto e os seus filhos nasceram, o Nico Williams, que defende a seleção de Gana, e o Nico, que defende a seleção da Espanha. Ou seja, é uma prova viva de que era mesmo uma seleção de filhos de imigrantes. E a seleção em si da Espanha tem essa visão, porque grande parte dos jogadores nasceram em regiões que são migratórias, que recebem um grande fluxo de imigrantes. Então, jamais iriam se solidarizar ou ser a favor de Donald Trump. Né? Apesar que a seleção da Argentina não tem nada a ver com isso, mas nós sabemos que a maior parte dos argentinos não se consideram nem latinos. Inclusive, ontem viralizou vários vídeos de criadores de conteúdos argentinos, de influencers, dizendo que eles não se sentem latinos, eles são descendentes de europeus. Ou seja, tem também essa questão que os jogadores dos argentinos não se manifestam a favor de imigração, nem defendendo o racismo, os jogadores de outras seleções que sofrem racismo. Então, é esse parênteses que a gente tem que abrir e falar abertamente sobre isso. Eu queria só lembrar, o Ismael falou aqui de uma história assim, que é muito importante da gente reforçar aqui também, que foi o Nico em relação à mãe dele, né? Porque ele foi, na hora que ele recebe ali a medalha de ouro, ele vai até a mãe dele, né? Ele atravessa o gramado, ele vai e coloca a medalha de ouro no pescoço da mãe dele. E ele também tem uma frase assim que é assim, muito simbólica. Ele diz: eu corro rápido, porque todo mundo falou, né? Ele correu pra caramba. Ele corre caramba. demais, ele jogou muito. Eu corro rápido, mas nunca tão rápido quanto a minha mãe, porque ela escapou da morte atravessando o deserto do Saara, de Gana até a Espanha. Emocionante essa super fala. Emocionante. E ele foi um grande jogador. Eu achei que ele foi o grande nome. O Rodri jogou muito, mas é um futebol menos vistoso. O Rodri é o cérebro, né, que distribui a bola e tal. Mas ele jogou muito e falou muito. E falou bem, né? Assim, na saída. Eu fiquei emocionado também com essa fala do Nico. E sabe que teve uma outra história que a gente não falou aqui? Essa me incomodou. Mas antes, só rapidinho sobre a Argentina. Não é verdade que todo argentino se considera europeu, né? Isso é um grande debate que tem lá. Eu estudei um pouco a Argentina. Na capital Buenos Aires tem uma turma assim meio de classe média que acha que é europeu. Mas tem os argentinos que têm cabelo escuro já são vítimas de preconceito. São chamados de cabelo preto e tal. Tem uma expressão preconceituosa para aqueles que são filhos de indígenas, descendentes de indígenas. E falando, os jogadores do atual elenco não se posicionam, mas o Maradona, que é o grande ídolo argentino, esse sim, duvido que ele não tivesse aí falando... Aliás, se o Maradona tivesse ontem, acho que ele sim não teria nem cumprimentado o Donald Trump, porque esse aí era porreta. Então, a Argentina atualmente ficou com essa imagem meio chata, meio... para dizer o mínimo, de muitos torcedores racistas nos estádios, mas o povo argentino é um povo legal pra caramba. Eu acho que a gente não deve generalizar em relação ao povo argentino. E só para completar, Ismael, mas eu entendi a sua fala, Ismael, fez todo sentido, é mais um complemento, assim, uma nuance, não é que eu esteja criticando o que você falou. Mas a presidenta mexicana, aquilo me deixou com raiva. Os jogadores mal olhavam para ela. Era a única mulher ali, presidenta de um país que foi co-organizador do evento. Os jogadores passavam batidos, muitos mal olhavam para ela. Eu achei aquilo constrangedor. E ela não pôde entregar medalhas para os jogadores. Eu não vi, pelo menos. Eu vi quase todas, o Trump e o Infantino. Só cumprimentando. Caramba, gente. Que deselegância absoluta, né? Assim...
da parte da organização do evento. Eu achei constrangedor, também me deu vergonha alheia a hora que eu vi aquela cena, Gabi. Eu queria ouvir o Ismael sobre isso também, mas eu fiquei com a impressão de que o Trump foi quase que a grande estrela ali, tratado, né, claro, pelo Infantino, que era quase que o parça do Infantino, né? Onde o Infantino estava, o Trump estava também. Enquanto os dois, né, o do Canadá e também a Cláudia Sheinbaum, eles ficaram ali quase que orbitando, cumprimentando os jogadores, mas sem nenhum papel de destaque, né? Achei muito desagradável. Bastante lamentável. Sem contar que o evento todo foi bastante americano mesmo, né? Estadunidense, aquele showman ali no começo. Foi uma coisa bastante americana. E o México teve o papel importante de oferecer para o Irã o lugar para o Irã dormir durante a Copa do Mundo, porque o Trump não deixou a seleção iraniana dormir nos Estados Unidos e a presidenta mexicana falou, podem vir, venham aqui para o lado do México, que aqui vocês serão bem recebidos. E o México, eu já tive... O México é um país também sensacional para receber eventos, para receber turistas, sabe receber, muito melhor do que o Trump. Então eu achei chato, né, nessa hora, não darem o valor para a presidenta, para a representante mexicana. É isso, Ismael, para a gente fechar. Rodrigo, sabe que eu também me questionei isso na hora que eu vi que a Cláudia, a presidente, claro, do México, que não estava dando medalha, somente cumprimentando, sabendo que México foi um país também organizador, né? E esse, dou totalmente razão também que a Gabi falou sobre o evento totalmente americanizado. Quando nós vimos que o hino nacional dos Estados Unidos ser tocado, né, ser cantado, onde os Estados Unidos a sua seleção não estava presente, né? Acho que é a primeira vez que eu vejo isso, não sei, não lembro isso acontecer, que num jogo onde a seleção anfitriã não esteja no estádio, esteja sendo cantado o hino daquele país. Né? Não sei se isso já aconteceu na história, mas eu não lembro disso. Então, o evento foi totalmente americanizado e, ainda acima de tudo, dando a Donald Trump a figura central, né, do evento, né? Ou seja, mostrando que Donald Trump é meio que ele é o dono do evento, ele é o político central, né? Quando na verdade não existe uma hierarquia entre os presidentes. Todos os países são co-organizadores, todos os presidentes têm a mesma hierarquia. E infelizmente vimos essa cerimônia sendo tanto o Donald Trump sendo aclamado totalmente, né? Quando vimos Cláudia Sheinbaum, ela não apareceu tanto assim na transmissão, sempre buscavam Donald Trump, sempre buscavam Gianni Infantino, ou seja, a presidente somente ocupou uma cadeira na tribuna, quando na verdade seria o contrário, né? Os dois presidentes estariam de pé de igualdade e também na cerimônia de entrega as medalhas também deveriam ser entregues por elas também. Então eu achei uma falha enorme na organização. Sem contar que ela teve uma atitude muito corajosa ao enfrentar o Trump, né? Vamos dizer assim, dando condições para essas seleções estarem lá, né, do Irã, estar lá no país, enfim, e promover mais a diversidade da Copa do Mundo nesse momento, enfim, apesar do Donald Trump. Ismael, um prazer te receber aqui no N2. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Ótimo papo, hein, Ismael? Valeu, obrigado. Excelente. Muito obrigado, Rodrigo, Gabriela. Sempre um prazer imenso conversar com vocês. E, claro, estou sempre à disposição para a gente conversarmos. Quando vocês precisarem de mim, é só me chamarem. Combinadíssimo. Valeu, obrigada, Ismael. Obrigado. Até mais. O Ismael Nzouzi conversando com a gente aqui no N2. Rodrigo, aproveitando, a gente falou aqui de um personagem da Copa do Mundo, né? O Yamal se posicionou pró-Palestina, fez um enfrentamento político muito importante. Sabe quem vai estar hoje no Chico Pinheiro Entrevista falando nisso? Tiago Ávila, um ativista assim, fundamental quando a gente fala também nesse posicionamento, né, pró-Palestina. Ele que vai estar no Chico Pinheiro Entrevista, ele foi preso por Israel durante a flotilha, né, uma missão humanitária pró-Gaza, e o Tiago ganhou muita projeção também nesse momento, ele já era conhecido por esse trabalho, mas internacionalmente também. Já esteve aqui nesse estúdio, sentadinho aqui, acho que nessa cadeira onde eu estou. Da primeira vez que ele foi preso. Porque ele foi preso em acho que na primeira vez foi uma prisão mais curta, ele foi interceptado e aí voltou rápido para o Brasil.
Aí ele veio aqui e deu uma entrevista pra gente, lembra? Depois, agora, nessa segunda vez, ele foi levado para Israel, ficou dentro da prisão, passaram por tortura, né? Assim, e é super importante ouvir o Thiago nessa entrevista imperdível com o Chico Pinheiro daqui a pouquinho, né? 7 da noite? Daqui a meia pouquinho. hora. 7 horas da noite, mas a gente já tem um aperitivo. Vamos lá. Spoiler, vamos assistir. Eu sei, eu não tenho dúvida, eu sei que os pais das crianças de Gaza amam seus filhos tanto quanto eu amo minha filha. Eu e Lara, quando a Tereza teve dengue com 2 meses... Lara, sua sua companheira, né? Quando a Tereza tinha 2 meses de vida, pequenininha, ela teve dengue, eu e ela ficamos desesperados, porque era um surto de dengue, né, no Brasil inteiro. E aí, queriam internar ela na UTI, a gente desesperado, poxa, no interno. Eu tinha que segurar o bracinho dela para ela tomar a injeção. Mal via veia, né? E eu tinha que segurar o braço dela, cara, e eu senti aquilo que todos os pais falam e mães falam, que a gente quer transferir a dor pra gente, pra eles não sentirem, né? E nossa, aquilo ali foi horrível. Enquanto eu tava segurando, cara, chegou uma hora que eu quase desabei, que eu pensei, nesse momento tem pais segurando seus filhos em Gaza, não para tomar uma injeção, mas para ser amputado sem anestesia. Mais de 10 mil crianças em Gaza nesses últimos 3 anos foram amputadas sem anestesia, Chico. Ninguém merece passar por isso. Aquelas pessoas têm tantos direitos quanto nós. A gente entender que a gente pode não fazer nada porque está distante de nós, é entender que aquelas vidas são menos importantes que a nossa. E quando chegar a vez do Brasil? É isso, então a gente acompanha. Olha só quem já chegou para conversar com a gente. Já está no ar. Professor Leonardo Trevisan, boa noite. Oi, Gabi, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos escutam, gente. Tudo boa bem? Noite. É que o pessoal botou no ar, ainda bem que ele não estava distraído, falando sobre futebol. Nada, imagina. O professor Trevisan está sempre atento. Né? Exatamente, coçando a orelha, essas coisas. É isso aí. Professor. Com qualquer mortal, viu? Qualquer mortal. Que maravilha ter você aqui com a gente, professor, até porque tem uma notícia que saiu agora, no final da tarde, que a gente traz aqui no N2 também, que é o governo Trump concedendo green card ao Eduardo Bolsonaro, né? Ex-deputado, apuração da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, que a gente traz aqui também. O Eduardo, ele foi condenado agora, recentemente, no mês passado, pelo Supremo Tribunal Federal a 4 anos e 2 meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo, envolvendo o processo do pai, né, do Jair Bolsonaro, e do 8 de janeiro. E a possibilidade de extradição dele com esse green card fica mais difícil, né, professor? Porque o Eduardo agora, ele passa a viver lá nos Estados Unidos praticamente com os mesmos direitos de um cidadão norte-americano. De fato, esse é o ponto, né? O green card é uma autorização especial, né? Em que você, na verdade, oferece uma quase cidadania para aquela pessoa. Né? É uma quase cidadania. Ele só não tem o direito de voto. De resto, ele tem todos os direitos. Ele vai ter passaporte americano, tudo isso. Então, quando você olha para esse quadro, você tem que fazer uma pergunta elementar e simples. Por quê? Né? Porque é evidente. Né? Ele não precisava do green card. Há um processo para chegar ao green card. Né? Eu conheço, no âmbito acadêmico, professores que são professores contratados há anos em universidades americanas que não conseguem o green card, é um lento processo, a universidade se envolve, eu estou falando do que eu vivo. Né? Então, é claro que isso acontece com pessoas que têm empresas nos Estados Unidos, pessoas que trabalham para empresas americanas grandes, que recebem diferentes graus de green card. Né? E isso tudo é um processo muito lento, em que a justiça americana é envolvida. Essa instantaneidade, porque se trata disso, não é? É uma ação instantânea. Me parece que a gente tem que começar a responder a pergunta do porquê por aí, né? Por que foi feito. Né? Me parece que bastante sinalizador, né? Que esse green card é uma espécie de endosso, né? Há uma atitude do governo Trump de endossar uma interferência, principalmente nas eleições brasileiras. Isso vai, de alguma forma, sinalizar para todos que têm algum tipo de interesse no assunto, né, que a família Bolsonaro tem direitos especiais dados por Trump. Tem um endosso. Né?
É claro que isso vai ter um viés político, né? E a pergunta que segue ao porquê é se ele será eficiente, né? Talvez a gente olhe para isso e tenha que perceber que o eleitor brasileiro tem um grau de amadurecimento um pouco maior do que aquele que a gente supõe. Eu vou repetir, né? Eu acho que, ao contrário do que as pessoas costumam repetir, que o eleitor brasileiro é muito despreparado e tudo mais, o eleitor brasileiro tem certas captações, tem certas sinalizações. Em que sentido, professor, nesse caso? Com muita clareza. Nesse caso, o senhor diz o que exatamente, assim? De entender o que está em jogo, por exemplo, nessa eleição e nessa concessão de um green card, é isso? A sensação que me passa, Rodrigo, é que o eleitor vai entender o seguinte: com mais cultura ou menos cultura, com mais anos de escolaridade, com mais grau de bancarização, põe a palavra que você quiser aí. Ele vai perceber um recado óbvio nesse ato, nessa sequência. Alguém está querendo mandar na minha casa. Olha, eu uma vez fiz, até por uma tese de um aluno, né, uma observação sobre graus de nacionalismo, de atitudes nacionalistas com repercussão eleitoral. A gente não tem ideia de como as pessoas entendem bem isso. Eu vou dar um exemplo perdido no tempo, né, que, bom, ele está vivo ainda, mas perdido no tempo, né? Governo Sarney. O governo Sarney iniciou um processo em torno de privatização e ele começou a vender aquilo dizendo que eles seriam alguém que ia proteger os interesses do Brasil. Ele ganhou a eleição. Foi um dos maiores fatores da vitória. É só lembrar, dá um Google aí, desde a eleição de 74. Foi aquela eleição para governadores, né? Que em 86, né? Que o PMDB elege 23. Foi assim, né? Surpreendeu a todos, né? Então, quando você olha para esse quadro, né, talvez 86, para ser preciso, né? Quando você olha para esse quadro, né, talvez a gente possa entender, né, que essa sinalização, com todo o alarde que ela terá, pode ser um significativo tiro no pé, como diria minha tia-avó. Também. Eu diria até o segundo, né, professor? Porque teve o tarifaço na semana passada também. Tarifaço na semana passada, que os índices eleitorais já estão dando sinais para nós. Não é a minha opinião, a sua, Gabi, ou a do Rodrigo, ou a do Chico, que está de férias. Não é nada, não é nossa. Exato. É o eleitor que está sinalizando para diferentes institutos de pesquisa. Nós não temos o hábito que tem o americano de fazer consolidação de diferentes pesquisas. Nós não temos esse hábito. Até deveríamos ter, mas não temos. Porque as consolidações têm instituto especializado nisso, o 385 nos Estados Unidos é especializado exatamente nisso. Faz uma média, consolidar, faz uma média. O que te dá um sinal independente das diferentes pesquisas. A gente deve ter cuidado com pesquisa, porque cada pesquisa que é feita, estou falando de coisa séria, ela tem uma sustentação científica, ela tem uma sustentação metodológica que merece respeito. E, às vezes, quando você muda, você olha o mesmo público com uma outra visão metodológica, você tem um respeito, você tem um resultado que também merece significado. Então, o que nós temos aí, né, com muita precisão, né? Com bastante visão do que nós temos. Nós temos já uma medida do tarifaço produzindo isso, nós temos uma segunda medida que as pessoas vão entender bem. Um green card dado nessa velocidade, as pessoas podem não entender muito o que é o green card, mas elas vão pegar, né? Vai ter um sentido de dizer o papai Trump, a expressão papai Trump é do Mark Rutte, né? O secretário-geral da OTAN. Né? E o papai Trump, de alguma forma, resolveu fazer uma ação
intimidatória para o eleitor, né? Eu não posso fazer isso, eu vou dizer o quanto eu sou favorável a essa candidatura. Professor... Vamos aguardar. Né? Professor Trevisan. Mas a sensação que eu tenho é que esse endosso não vai dar muito certo, não. Você sabe, Gabi, que de ontem para hoje circulou a informação de que, inclusive, a campanha do presidente Lula está querendo usar a ideia de Brasil soberano como um slogan de campanha. Mas a hora que eles falaram esse Brasil soberano, sabe que eu me inspirei numa fala de outro dia do Trevisan, na semana passada até. Eu preferia muito mais do que Brasil soberano, assim, na minha casa mando eu. Eu acho que o brasileiro entenderia muito melhor se o slogan de campanha do Lula fosse na nossa casa, pode deixar que a gente cuida, porque é o estilão brasileiro, não é ficar fazendo muito discurso nacionalista. Sabe, professor, eu emendo essa ideia vou contar uma historinha bem curta, Gabi. Uma vez eu fui para a Argentina como jornalista e fui acompanhar lá uns eventos. A Argentina estava numa daquelas crises lá, econômicas. E eu fui uma das muitas. E eu fui num evento que eles estavam lá numa pior, mas eles abriam um evento cantando o hino nacional, daquele jeito empolgado deles e tal. Aí eu virei para o argentino que estava comigo e falei, nossa, como vocês são nacionalistas, né? Ele falou, não, nacionalistas são dos. Nacionalistas são vocês, que não deixaram vender o Banco do Brasil, a Petrobras, ele sabia tudo do Brasil, que não deixaram acabar com o Estado brasileiro, porque aqui a gente canta o hino e tal, é assim com a seleção argentina, mas os caras venderam tudo aqui dentro. Então, eles mesmos têm uma visão de que o brasileiro defende melhor o interesse nacional, né? O argentino tem essa ideia. Então é isso, o brasileiro tem uma dose, é claro que tem o pessoal da... vira-lata, a gente viu a nota da Fiesp na semana passada. Mas tem essa coisa que o professor Trevisan tem chamado a atenção todos os dias. Fiquei até curioso de conhecer essa pesquisa que ele falou do aluno dele para entender melhor isso, né? Faz muito tempo é mais de nacionalismo econômico. Mas é legal. Nacionalistas econômicas, que, de fato, é coisa de 20 anos atrás. Né? Mas é coisa de você olhar para isso e observar que certas atitudes nacionalistas, elas têm uma forte compreensão. Tem um lastro no Brasil. Tem um lastro, ele tem lastro. Olha, a gente precisa ir longe nisso. Talvez a gente precisasse ultrapassar até mesmo o período getulista. Sabe? Ultrapassar o período getulista e ir mais para trás. Né? Eu vou falar um nome assim que parece maluquice, né? Barão de Mauá, né? Barão de Mauá, né? Barão de Mauá. Né? Ele ficou como um exemplo do que é o Brasil. Né? Isso é coisa de professor de história econômica. Mas é legal e tal. Isso. Né? Mas, ele ficou como um exemplo. Se você fala de Barão de Mauá, mesmo que a pessoa não conheça o processo, ela intui do que se tratava, que era um cara que queria dizer, vamos fabricar aqui. Isso. É uma ideia forte no Brasil. É uma ideia muito forte. Né? De um nacionalismo pragmático. O nacionalismo peronista argentino, por exemplo, né? Ele tinha um outro viés, um outro jeitão, que era muito mais envolvendo a luta entre as províncias argentinas e Buenos Aires do que a atitude nacionalista mesmo. Né? Então é preciso ter uma cautela grande, né? Porque há certas coisas no Brasil que são muito impregnadas. Eu gostei muito, viu, Rodrigo, que você lembrou, né? O complexo de vira-lata. Né? O complexo de vira-lata é algo que a gente precisa de vez em quando levantar, né? Porque às vezes você vê a atitude anticomplexo de vira-lata, né, realmente do que você menos esperava naquela situação. Né? Que chama a atenção e diz, mas será que os outros são tão melhores assim? Até na organização da Copa agora. Aliás, eu tenho observado, falo em termos de realidade econômica, né? Como se por um acaso a esculhambação fosse um direito nacional só nosso. Só nosso? Olha o que está acontecendo no resto do mundo. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, para citar um exemplo. O maior PIB, 32 tri. Nosso é de 2 tri. 2 e alguma coisinha, o deles é 32. Olha, 15 vezes. Olha o nível
desagregação, de centralização econômica, de concentração de renda. Né? Você olha para esse quadro, puxa vida, né? Foi boa palavra, professor, esculhambação, né? Esculhambação está generalizando. Como se a esculhambação fosse uma espécie de direito nosso. Isso. Vamos devagar. Né? Vamos devagar. Também não é nosso direito dizer que tudo é ótimo, as coisas vão bem. Não. Só que não somos só nós que temos problema, meu querido. Isso aí, professor. Problema, né, apresenta de forma... E eu acho que esse exemplo sobre o Eduardo Bolsonaro, ele levanta uma situação complexa. Né? É verdade. Que é, de algum modo, o direito de interferir, que as pessoas vão levar um tempo para entender. E quando entenderem, e eu acho que vão levar o tempo para entender necessário, né? Quando entenderem, vão, de certa forma, olhar para esse conceito de soberania, cada um entendendo do seu jeito. Mas o denominador comum, sem dúvida nenhuma, é o que nós estávamos brincando, né? Desculpa, mas aqui no meu pedaço, quem cuida sou eu. Na minha casa mandou. O professor e Rodrigo também, é importante essa sua fala, até porque eu acho que a gente ainda não sentiu totalmente como é que as pessoas estão observando essa questão do tarifaço e tudo isso. Agora também essa história do Eduardo, né? Enfim, como é que as pessoas, o sentimento das pessoas está se refletindo até em intenção de voto. Mas, professor, só para te passar, a campanha do presidente Lula, também com a história do tarifaço, está pensando em como isso... em como a atitude do governo vai se refletir. Então, o presidente Lula quer negociar, ele está no momento de negociação e de mais cautela em relação ao tarifaço. De mostrar a disposição, né, Gabi? Tem uma apuração que é do Valdo Cruz, do G1, aí está na tela também, dizendo que o Lula está evitando qualquer reação que possa beneficiar a campanha do Flávio Bolsonaro. Então, o Itamaraty mantém as negociações em vez de adotar de primeira as medidas de reciprocidade, que era algo que a gente esperava que fosse acontecer, né? Então, o governo brasileiro está aguardando, né, professor, os Estados Unidos, se vai ter mais tarifa, enfim. Exatamente. Se nós olharmos com alguma calma, no auge do tarifaço, né, o presidente Lula, pela voz tanto do vice-presidente Geraldo Alckmin, como ele pessoalmente disse, é só a gente lembrar, agora eu não vou lembrar exatamente em que estado brasileiro, ele disse, nós não vamos, eu desautorizo, no auge do tarifaço, nos 60%, agosto do ano passado, me lembro disso perfeitamente. Né? Eu desautorizo qualquer atitude de confronto, a minha atitude é sem abaixar a cabeça, repetindo o tempo todo, né? Se eu não me engano, repetindo o conselho da dona Lindu, né? A gente, né? Conceito que eu acho que vale a pena de prestar atenção, né? Outro, viu, Rodrigo, que todo mundo entende, a ideia de abaixar a cabeça e, né? Não abaixa muito, não, né? Assim, mantém não uma abaixa certa... muito, não, né? Porque tudo isso nós já sabemos o resto da frase. Então, quando isso acontece, né? Eu acho que o presidente Lula está fazendo certo de conter qualquer atitude mais ousada, mais intempestiva, que só vai dar razão a quem não a tem. Né? Nós não precisamos de atitude intempestiva para defender os nossos direitos na seção 301. Se for trabalho forçado, desculpa, né? Só aqui tem trabalho forçado. Vamos olhar direito como é que é a vida do imigrante, do agricultor, a quantidade de filmes que Hollywood já fez mostrando no algodão, né, nos Estados Unidos, né? A dura realidade do trabalho nos Estados Unidos. Então, às vezes quando eu comento com meus alunos e tal, sobre americano, sobre noção de americano, etc., eu recomendo a eles todos um filme que ganhou o Oscar, Nomadland. Vai assistir. Você vai ver como é que desaparece até a moeda. As pessoas vão vivendo no truck e a moeda desaparece, elas vivem de escambo. Escambo. Cresce 18% ao ano isso nos Estados Unidos. Então, peraí, trabalho forçado, né? Nós temos um problema? Parece que temos. Todo mundo tem.
né? Mas, de alguma forma, nós temos atitudes bastante fortes de confronto a isso. Quanto a desmatamento, que eu acho que é o outro ponto dos 12,5%, também nós temos uma série de atitudes, né, nos últimos 4 anos, nos últimos 2 anos em especial, que são muito fortes, reconhecidas por vários organismos internacionais. Então, portanto, não é por aí que nós vamos ter o nosso, a nossa fragilidade exposta, muito pelo contrário, né? Então, eu penso que de algum modo, essa contenção, ela ajuda, desculpa, gente, essa contenção, ela ajuda, né? Que a gente, de alguma forma, entenda que não é possível, né, você sobreviver, né, e enfrentar esse tipo de confronto, esse tipo com mais confronto, ao contrário. Né? Sentar na mesa, negociar. Quem está tendo atitudes intempestivas são vocês. Nós estamos sentados aqui negociando. É isso aí, professor. Os japoneses, os coreanos, os europeus fizeram isso o tempo inteiro. Os japoneses, eu nunca me esqueço, um fato. Os japoneses mandaram uma missão de alto nível que não era recebida pela Casa Branca e ela ficou esperando por semanas para ser recebida. Não tem problema, nós esperamos. Né? Sem confronto. Né? Porque a realidade é a quem pertence a razão, né? Num processo como esse. Né? E esperar as consequências. Porque, ao contrário do que a gente imagina, as consequências vão doer lá também. As cadeias produtivas integradas como o Brasil não eram feitas pelos lindos olhos dos trabalhadores brasileiros ou dos empresários brasileiros. Elas eram feitas porque eram melhores, eram mais vantajosas economicamente, era uma decisão econômica. Ninguém vinha fabricar alguma coisa em um pedaço aqui para depois terminar lá, cadeia produtiva integrada, porque gostava do Brasil, era porque era mais vantajoso. Claro. Isso não será substituído de imediato, Gabi. Você não tem essa estrutura instantânea de substituição, você tem 2 saídas. Parar de vender o produto ou cobrar mais caro do consumidor, são essas 2 saídas. E eu penso que essa realidade vai bater aqui também. Eu gostaria de lembrar que quando essa sequência prejudicar trabalho de boa qualidade, porque trabalho da indústria manufatureira é trabalho de melhor qualidade, todo mundo sabe. Vai ter desemprego com essa perda? Vai. Ele vai atingir estados que têm uma estrutura de voto mais concentrada à direita. Rio Grande do Sul, interior de São Paulo. Um dos estados mais atingidos é Santa Catarina. Também. E tem cadeias produtivas integradas de vários setores. Importante essa cautela, que o tiro no pé parece que vai ficar mais significativo também do ponto de vista econômico. Super importante, professor. É uma realidade que a gente tem que ponderar para ver até onde ela vai alcançar. É isso. E a gente vai voltar a conversar sobre isso, com certeza, professor Trevisan. Obrigada, sempre um prazer conversar contigo. Até amanhã. Eu que gosto de conversar com vocês. Boa conversa, a cachola até funciona. Está funcionando melhor, né? Está oxigenando. E atende o telefone daqui a pouco aí, professor. Deve ser importante. É aluno. Eu prometi para eles que eu ia atender. São 2 pós-graduandos que eu prometi para eles que eu ia atender. Melhora a nota, professor. Eles querem encher a paciência. Mas eu atendo. Tá bom. Tchau. Obrigada, professor Trevisan. O professor Trevisan muito requisitado, né, pelos alunos. Muito requisitado, muito bom. Vamos trazer o resultado da nossa enquete, Bora. Rodrigo? A gente vai ver aqui na tela, vocês acompanham junto comigo. A gente fez a pergunta no começo do programa. Menos tempo de TV prejudicará muito a campanha de Flávio Bolsonaro? 67% dizem não, bolsonarismo investirá nas redes. Pessoas tão céticas, acham que a TV não é tão importante assim, mas eu insisto, a TV não é tão importante como há 30 anos, mas ela tem um papel justamente naquela faixa de até 2 salários mínimos que o Bolsonaro tem dificuldade para alcançar. Vai ter, algum efeito vai ter. Não digo que vai ser decisivo,
mas vai ter algum efeito, Gabi. É isso. Então, a gente vai continuar falando sobre esses assuntos ao longo dessa semana, Rodrigo. Também quero agradecer aqui a todos que nos acompanharam, mas antes disso, até já que a gente estava falando do Papo Legal, né, a nossa rede social aqui DCL, quero lembrar que amanhã está na sala Papo Legal com a redação do ICL o Luiz Costa Pinto, jornalista aqui do nosso time de Brasília, 12h30 na sala para conversar com o pessoal. É isso, amanhã. 12h30, Luiz Costa Pinto. E a gente traz também alguns nomes, né, da nossa audiência aqui para agradecer todo mundo. Felisberto Oliveira, Denise Pereira, Marta Semeghini, Alexandre Assis, Gustavo Alex e todos aqui que comentaram, que fizeram este programa junto com a gente. Hoje é segunda, então, dia de Chico Pinheiro Entrevista. Bom, Tiago, né? Com o Tiago Ávila, ativista que a gente conversava agora há pouco, teve um papel muito importante em toda a questão palestina. Muito bom. Vamos nessa? Amanhã estaremos de volta? Vamos, até amanhã. Fiquem com o Chico Pinheiro com essa belíssima entrevista. É isso aí. Tchau, pessoal. Boa noite. Lula e Flávio Bolsonaro. A história de Lula as pessoas conhecem bem. Já foi presidente da República várias vezes, já foi candidato mais vezes ainda, já foi investigado, foi preso, solto, teve toda a sua condenação anulada, tem suas virtudes e seus defeitos, e as pessoas com tanta informação desenvolveram uma opinião a respeito dele. E Flávio Bolsonaro? Qual é a história de Flávio Bolsonaro? Quase ninguém sabe. Já ouviram falar dos casos de rachadinha, da loja de chocolate, etc. Mas será que a história de Flávio Bolsonaro é só essa? Será que ele é o herdeiro moderado de Jair Bolsonaro? O Bolsonaro light? Ou será que tem muito mais coisa nessa história? Numa investigação inédita feita pelo ICL, as pessoas que fizeram parte do núcleo político e do núcleo de poder do bolsonarismo finalmente resolveram falar. E o que vocês vão ouvir no documentário que o ICL vai exibir dia 23 de julho, às 8 horas da noite, é escabroso, horrível, assustador. Aliás, vocês vão ouvir e decidam vocês mesmos. A única coisa que não podemos é saber a história verdadeira de uma das pessoas que disputam o poder máximo desse país. Se você quiser assistir esse documentário exclusivo do ICL, clique no link aqui embaixo, adquira o seu ingresso gratuitamente e participe com a gente desse momento.